Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, todo mundo que nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera não está no estúdio, mas nas nossas telas. Tudo bem, Vera? Tudo jóia. Bom, o assunto é o discurso do presidente Lula na ONU. Você entrou na CBN aqui, a gente estava transmitindo de manhã o discurso e você entrou logo após a fala do presidente e comentou positivamente vários pontos aqui do discurso do presidente. E agora você quer acrescentar alguns pontos e, segundo nós temos aqui a indicação, que você vê possíveis contradições com o próprio governo dele? Pois é, Sardenberg, feita ali a análise geral do discurso, que de fato, a meu ver, foi um discurso muito bom do ponto de vista da construção de uma fala diplomática, do local ao qual ele se endereçava, que era a Assembleia Geral da ONU, e, portanto, os pilares todos postos ali, tudo que eu falei de manhã, chegar a hora do mas, né? Porque uma coisa é a retórica e a diplomacia, e eu acho que tudo foi bem pontuado, mesmo as coisas que poderiam ser melhores, como o posicionamento em relação à guerra da Ucrânia, já foi melhor do que o Lula tem falado quando ele viaja, então eu acho que foi positivo, mas aí a gente tem que cotejar a fala do presidente com as práticas do seu próprio governo, né? E aí existem alguns senões que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Queria começar pedindo para exibir um trecho que eu acho que é chave no discurso dele e é chave também para isso que eu estou falando. Diga, Vera. Vocês ouviram bem? Aqui não ouvi bem, mas é o trecho em que ele fala sobre as instituições, né? Que quando as instituições elas replicam desigualdades, elas são parte do problema e não da solução. Isso valeria ipsis literis para o que está acontecendo exatamente agora no Brasil. A gente tem uma instituição importante, que é o Supremo Tribunal Federal, uma outra instituição importante, que é a Procuradoria-Geral da República. São dois pilares fundamentais do sistema brasileiro de justiça e vai haver sucessão nas duas. A gente tem uma enorme desigualdade de gênero nesses postos de poder, nesses postos de comando, notadamente no Supremo Tribunal Federal, onde a gente tem duas mulheres de 11 ministros e uma delas se aposentando agora. Se uma instituição como o Supremo replica a dificuldade das mulheres chegarem a postos de comando, isso tem grandes consequências para o país. Em decisões de temas que dizem respeito às mulheres, em decisões de temas que dizem respeito à igualdade de gênero na sociedade como um todo. E o Lula está alheio a essa necessidade de diminuir a enorme desigualdade de gênero que tem no Supremo e vai indicar um homem, ao que tudo indica. Da mesma maneira, na PGR, tem uma mulher que encabeça uma lista interna da categoria para ocupar esse posto e ele está ignorando a lista e vai nomear um homem. Então, ele está fazendo com que instituições repliquem o modelo de desigualdade e, portanto, continuem sendo parte do problema e não da solução. Então, ele está pregando para fora algo que ele não pratica aqui dentro, porque são coisas que ele tem de nomear. É uma prerrogativa pessoal do presidente essas duas nomeações. Um outro caso em que ouço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é em relação ao que a Rosana Jatobá estava comentando, né? A questão das mudanças climáticas, que foi um ponto importante do discurso dele. Ele se comprometeu a que o Brasil cumpra os 17 objetivos da Agenda 2030 e acrescente um 18º por sua própria determinação. Acontece que a gente vivencia neste momento uma discussão interna do governo sobre abrir uma nova fronteira de exploração de combustível fóssil na foz do Rio Amazonas. Então, isso é uma contradição evidente e inequívoca em relação ao que ele está pregando para fora. Inclusive,
enfraquece a cobrança que ele faz para que os países ricos invistam para que a Amazônia fique em pé, porque isso é importante, isso tem amparo aí na visão de justiça restaurativa, de justiça climática, mas se o Brasil não faz a sua parte, como ele pode cobrar dos países ricos algo desse gênero? Então, fico só nesses 2 exemplos para não me estender muito, mas são casos em que ele deveria introjetar aquilo que ele está pregando externamente. Agora, se você me permite, eu queria acrescentar. Eu achei que o discurso é mais uma peça retórica do que algo que tenha efeitos expressivos, mesmo na questão da ordem mundial. E eu destaco o seguinte ponto. O Lula critica o Conselho de Segurança da ONU, né, que não permite que se tomem decisões, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia, e ele também critica os investimentos em armamentos nucleares. E logo em seguida ele disse que os BRICS é um acontecimento importante e que pode estar caminhando, que os BRICS estão caminhando na direção de uma nova ordem econômica e social e política mundial. Aí eu notei no começo, ora, Rússia e China são dos BRICS e são os membros que empatam lá, um dos que empata o Conselho de Segurança da ONU, né? Por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU é incapaz de resolver qualquer coisa a respeito da guerra da Ucrânia porque a Rússia veta, a Rússia e a China vetam. Então, tá lá. E a outra coisa, ele fala condena os investimentos em armamentos nucleares, elogia os BRICS, mas nos membros fundadores do BRICS tem 3 potências nucleares: a Rússia, a China e a Índia. Então, e ainda está trazendo o Irã, que tem aí ambições nessa área. Tem razão. Aí não são nem contradições entre o discurso e a prática interna, mas contradições dentro do próprio discurso, muito bem apontadas por você, Sardenberg. Eu ia falar dessa pregação que ele faz sobre uma nova ordem, principalmente econômica, né? Ele está muito em linha com alguns teóricos aí de que é necessário refundar o capitalismo. Ele teve recentemente com o Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, sim, que teve no Brasil em março, teve agora de novo, até gravou com a gente no Roda Viva, a gente vai exibir futuramente, mas o Stiglitz parece ter escrito essa parte do discurso em que ele diz que o neoliberalismo falhou em endereçar aí questões como combate à desigualdade, etc. Então ele tenta trazer essa agenda. Os Estados Unidos, muito paradoxalmente, estão praticando um pouco isso que ele está pregando, um aporte muito grande de volume de investimento estatal para aquecer a economia. Então, nisso ele está alinhado com o Biden, mas a gente não sabe se o Biden, apesar desse grande volume de recursos que ele está injetando na economia americana, vai se reeleger. Até aqui ele não é favorito, franco favorito. Então isso também está em discussão no mundo. A gente tem que analisar se esse ímpeto aí de investimento estatal vai significar que os governantes que os pratiquem vão conseguir aumentar o crescimento e vão conseguir se manter e se eleger contra o que ele chamou ali de autoritarismo, de autoritários e aventureiros de extrema-direita. Isso não está dado. Então, eu acho que esse é um outro pilar interessante do discurso também. Vera, continuamos nesses temas e, por hora, obrigado. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde também no Ponto Final. Até mais, Vera. E agora, intervalo. E já voltamos.